Olá, amigos associados do Sicredi Ibiraiaras, espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão do tempo para os próximos dias em todo o Brasil e é claro que com o devido destaque para as áreas de atuação do Sicredi em Ibiraiaras e também no Triângulo Mineiro. Mas antes da previsão, vamos falar um pouquinho de como estão as condições de água disponível no solo. Lembrando que o mês de dezembro foi um mês seco ainda no centro do Brasil, em importantíssimas áreas produtoras do sudeste e do centro-oeste do país, enquanto que a chuva até ultrapassou a média histórica no Rio Grande do Sul. Aqui na região mais central do Brasil, a chuva teve um atraso para sua consolidação de no mínimo 45 dias. Agora, em janeiro, esse cenário já mudou. Até esses últimos dias, a chuva conseguiu se espalhar. Esse mapa aqui do lado esquerdo, onde é mais vermelho, é onde temos os maiores acumulados de chuva, ou seja, formou aqui um corredor de umidade, beneficiando essas áreas produtoras, desde a costa do sudeste até a região norte do Brasil, inclusive ultrapassando a média histórica para esse período. No Rio Grande do Sul, a chuva tem sido mais espaçada, ou seja, os períodos de melhoria têm sido um pouco maiores entre uma chuva e outra. Mas tivemos uma chuva mais forte na semana passada, o que trouxe aí elevados volumes em alguns pontos, até ultrapassando a média histórica para esse período. A umidade do solo continua com excelentes índices entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná. Por isso que aqui nesse período dos próximos dias, que a umidade deve diminuir, ainda não é algo preocupante, porque ainda temos bons índices de água disponível no solo. Ao mesmo tempo, a gente observa esse corredor aqui, essa faixa, desde a costa do sudeste até a região norte, com um aumento até significativo de água disponível no solo, um cenário bem diferente do que a gente observava, pelo menos até o mês de dezembro. E agora, para esses próximos dias, a umidade deve aumentar um pouco entre o norte de Goiás, Mato Grosso e a região norte do Brasil, incluindo também o estado do Maranhão. Agora sim, vamos ao que interessa, que é a chuva dos próximos dias, entre finalzinho de janeiro e comecinho de fevereiro. O corredor de umidade vai contemplar estas áreas, principalmente da região norte do Brasil. Entre Minas, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e parte aqui da região norte, a chuva fica dentro ou até levemente acima da média, mas entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e região sul do Brasil, não tem previsão de chuva praticamente. Se vier alguma chuva, é algo muito localizado até o começo da semana que vem. E isso por causa da presença de uma área de alta pressão que inibe a formação de nuvens de chuva nestas regiões. Na próxima semana, já depois do dia 6 de fevereiro, a chuva retorna para o sudeste e centro-oeste do Brasil. Esse corredor de umidade que hoje provoca chuva entre o nordeste e o norte do país, ele vai se desfazer. Aí aqui nessa porção mais central do país, teremos uma condição mais típica de verão, ou seja, aquela combinação de área de baixa pressão, presença de umidade, calor também, tudo favorecendo a formação de nuvens de chuva, preferencialmente nessa área entre São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Inclusive, a chuva deve ultrapassar a média histórica, principalmente nestas regiões. Na Bahia também, não é uma chuva muito significativa, mas chega a ultrapassar a média histórica para este período de 6 a 12 de fevereiro. De 13 a 19 de fevereiro, o corredor de umidade mantém a chuva desde a costa do sudeste até a região norte, com volumes ultrapassando a média histórica, principalmente entre Minas, Goiás, Mato Grosso e também ainda em algumas áreas do Mato Piba. De 20 a 26 de fevereiro, a chuva ganhando um pouco mais de intensidade nas áreas mais ao norte, o corredor mantendo ainda essa área preferencial de chuva e novamente ultrapassando a média histórica entre o norte de São Paulo, Minas, Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins e algumas áreas entre Goiás e Mato Grosso. Permanece assim essa distribuição da chuva, ela mais evidente na metade norte do Brasil e pouca chuva para as áreas mais ao sul. Tem até a expectativa de ultrapassar levemente a média histórica aqui para o Rio Grande do Sul nesse período, mas é algo muito pontual, muito fraco. A chuva mais volumosa mesmo fica para Minas, Goiás, Mato Grosso e áreas do Mato Piba. Para as áreas mais ao sul do país, realmente uma chuva mais espaçada e menos intensa. E nesse período aqui, até o dia 11 de março, permanece com a chuva na metade norte do Brasil, acima da média para estas regiões, entre Minas, Goiás e Mato Piba, e até levemente abaixo da média em alguns pontos aqui da região sul do Brasil. Uma chuva menos intensa e continua mais localizada. Agora, uma previsão de forma um pouquinho mais detalhada, a tendência de chuva e de temperatura para os próximos 30 dias. Em Ibiraiaras,
A chuva estará de volta no decorrer da semana que vem. E vejam que ela ganha força aos pouquinhos, tá? Atingindo aqui o patamar de chuva agrícola. Em alguns momentos a gente tem aí uma chuva um pouco mais forte no Rio Grande do Sul, mas intercalada aí por períodos de uma chuva mais fraca ou até mesmo a ausência dela. Por enquanto o que a gente tem é a ausência mesmo por causa da área de alta pressão. Semana que vem é que gradualmente retorna a chuva. Esse ainda não é um cenário preocupante, muito pelo contrário, tem água disponível no solo, como eu mostrei no início da apresentação, e tem sim pelo menos um episódio bom de chuva por semana na região de Ibiraiaras, pelo menos até o finalzinho do mês de fevereiro. Mas é claro que, como a gente viu nos mapas, a chuva mais volumosa, ela fica concentrada entre o sudeste, o centro-oeste e vez ou outra ganhando força também entre nordeste e região norte. Isso vai acabar contemplando também o Triângulo Mineiro. Em Frutal, olha só a diferença, né, no volume de chuva e a frequência dela também. Para essa semana é uma chuva mais localizada, mas aí a partir já do fim de semana começa a ganhar intensidade. E ao longo de todo o mês de fevereiro tem previsão para uma chuva mais volumosa e um pouco mais persistente na região de Frutal e, na verdade, contemplando aí grande parte do Triângulo Mineiro. Bom, vamos falar um pouquinho de temperatura, porque no final do mês de abril já tem uma queda prevista aqui de temperatura, mas sem risco para formação de geadas, e esse risco ele começa a aparecer entre final de maio e meados do mês de junho, principalmente em meados do mês de junho, onde a gente enxerga aqui uma parcela mais fria, né, um pouco mais evidente, um alcance um pouco maior, né, esse azul mais forte indicando uma temperatura realmente mais baixa nesta região, né, então há uma expectativa de um frio um pouco mais significativo entre final do mês de maio e começo do mês de junho. Em abril, a temperatura até cai de forma um pouco mais significativa, mas com baixíssimo risco para a formação de geadas, até mesmo para o Rio Grande do Sul. Agora, um resumo da previsão para os demais municípios, por exemplo, do Rio Grande do Sul. A gente começa aí com esses próximos dias com tempo mais firme, e quando a chuva volta, ela ainda volta em forma de pancadas localizadas e um volume não tão expressivo assim, de 10 a 15, no máximo 17 milímetros, como a gente vê aqui em Capão Bonito do Sul. Depois, no Triângulo Mineiro, a gente vê aí uma condição de uma chuva um pouco mais encorpada para o decorrer dos próximos 10 dias. Mas também com períodos de sol. Entre uma chuva e outra, o sol aparece, faz a temperatura subir, o calor até aumenta ao longo desta semana, e aí tem previsão de chuva que chega a bater 95 milímetros, por exemplo, na região de Tapira. Por hoje é só, tenham todos uma excelente semana. Lembrando que semana que vem eu volto com a previsão mais estendida para os próximos meses, tá? De acordo com o modelo mensal. Tenham todos uma boa semana e até lá!